Todo mundo conhece os três principais filhos do Loki, não é? A Jormungandr, o Fenrir e a Hel. E não é pra menos, afinal eles são considerados os causadores do Ragnarok. Mas você sabia que ele tem mais filhos? Inclusive um deles é uma montaria do Odin. Não sabia disso? Então vem comigo. Você gosta de runas nórdicas? Ou qualquer objeto cujo tema seja viking? Se sim, eu tenho uma boa notícia para você. A Epic Loot Shop, que é a empresa que está patrocinando esse vídeo, é uma loja que vende exatamente essas coisas. Eles têm anéis, colares, pingentes e tudo relacionado à mitologia e ao tema viking. Dá uma olhada nesses dois itens que são os mais vendidos da loja deles, cujo tema é Jormungandr. O primeiro é esse colar da Jormungandr, que além de ser bonito e estiloso pra caramba, não é que nem aqueles colares que você compra na barraquinha do lado da sua casa, não. Esse aqui não mancha e nem oxida. Sendo assim, ele pode durar quase eternamente. O segundo item é um pingente rotativo, que representa a Jormungandr dando a volta na árvore da vida, que é Yggdrasil. E como eu disse no outro item, galera, esses produtos aqui são feitos com material de alta qualidade, então podem ter certeza que vai durar, ok? Se vocês ficarem interessados nesses itens ou em outro qualquer, o link tá aqui na descrição, dê uma passada lá. Não se preocupa não, porque eles entregam no mundo inteiro. O Loki era um Jotun, que é uma raça de gigantes que na maioria das vezes brigava com os deuses. Mas apesar disso, o Loki passava mais tempo com os próprios Aesir do que com a sua raça. Inclusive, ele se casou com uma deusa, que era Sigyn, e ela amava muito ele porque apesar dele ser um gigante, segundo as lendas, ele era muito bonito. E desse casamento surgiram os dois primeiros filhos do Loki, o Narvi e o Vali. E segundo as palavras do próprio gigante, o Narvi era um bom filho, apesar de nem sempre obedecer seu pai. Já o Vali era bem obediente. Segundo algumas fontes, mais tarde, o Vali acabou sendo transformado em um lobo e matou seu irmão. Bem, para o terceiro filho do Loki eu vou ter que contar uma história, que é bem estranha. Vamos lá. A história começa com o Thor indo para o leste para lutar com alguns Trolls. E na ausência do deus do trovão, Odin comenta com os outros deuses que eles não podem ficar sempre dependendo do Thor. Eles deveriam construir um muro que fosse tão grande e tão forte que nem mesmo um Troll ou um gigante de gelo conseguiriam passar por ele. Mas o Loki comenta que isso seria muito difícil até mesmo para um deus ou um gigante fazer. Mas de repente eles veem um homem muito grande com um cavalo cinza e forte seguindo ele, chegando perto dos portões de Asgard. Ele disse que ouviu que os deuses precisavam de alguém para construir um muro, e que ele poderia fazer isso em 3 estações, mas para isso ele exigiria 3 coisas quando terminasse: o Sol, a Lua e a mão de Freya. Odin colocou o construtor para fora e começou a discutir a proposta com os outros deuses. Eles iriam recusar, até que Loki deu uma ideia. Ao invés de darem 3 estações para ele, deveriam dar apenas uma. Ele deveria fazer tudo sem ajuda também, porque assim ele não terminaria, e depois os deuses teriam pelo menos uma parte do muro já pronta, e eles mesmos acabariam depois. Todos concordaram, exceto Freya. Então eles chamaram o construtor de volta e passaram a ideia para ele. Ele concordou, mas com uma condição, que ele pudesse usar o seu cavalo, Svadilfari. Os deuses não viram nada de mal nisso e concordaram. Então o selamento foi feito em cima do colar de Freya, que era o Brisingamen, e a lança de Odin, a Gungnir, tornando o acordo inquebrável. Porém, os deuses não sabiam que o Svadilfari era extremamente forte. Ele poderia levar toneladas de pedra de um lado para o outro rapidamente, independente do tempo. Não importava se fazia sol, chuva ou até mesmo nevasse. O cavalo do construtor era implacável. Rapidamente, o construtor começou a levantar o muro, e quando faltava um dia para cumprir o seu prazo, os deuses já começavam a falar da perda do sol, da lua e da Freya. A deusa Freya virou para os deuses e disse que ela cumpriria sua parte no contrato, mas que eles deveriam prometer para ela que o responsável pelo acordo seria morto. O Loki, vendo que ia sobrar para ele, disse para eles não se preocuparem, que ele daria um jeito. Então ele sumiu. Enquanto isso, na construção do muro, faltavam apenas 20 pedras para o construtor ganhar dos deuses. Então, como era de costume, ele desceu da sua escada e foi chamar o seu cavalo para pegar as últimas pedras. Mas a única coisa que ele conseguiu foi ver o seu cavalo seguindo uma égua estranha até uma floresta escura. Irritado, ele mesmo foi tentar pegar as pedras, mas não teve sucesso. Os deuses então se juntaram com a Freya e começaram a dar risada do construtor. Ele ficou irritado e finalmente começou a demonstrar sua verdadeira forma. Na verdade, ele era um gigante da montanha. Ele chamou os deuses de traidores e partiu para cima deles. Mas de repente os Aesir abriram caminho e apareceu um homem que era muito musculoso, com barba ruiva, usando
luvas de ferro e segurando o martelo. Era o Thor. Ele havia retornado. Ele apontou o martelo para o gigante, soltou ele e em um relâmpago ele desapareceu. Quanto ao Loki, ele ficou um ano sumido. Quando ele voltou, ele trouxe junto com ele um potro que tinha 8 pernas e se chamava Sleipnir. O mais engraçado disso é que o Sleipnir seguiu o Loki para onde quer que ele fosse. Meio que era uma relação de mãe e filho, se é que vocês me entendem, né? Mais tarde, o Sleipnir, o cavalo mais rápido de todos, foi dado de presente para o Odin. E todo mundo sabia quem era a mãe desse cavalo, mas ninguém tinha coragem de falar. Como eu disse no começo do vídeo, o Loki era casado com uma deusa chamada Sigyn, mas isso não impedia ele de dar umas escapadas para Jotunheim para encontrar uma gigante chamada Angbota. E com ela ele teve 3 filhos, e esses 3 foram descobertos por Odin através de um sonho, e segundo o deus dos deuses, esses filhos teriam um grande papel no Ragnarok, o fim dos deuses. Eu já contei toda essa história da descoberta do Odin em um vídeo que eu fiz sobre a história do Tyr. Se vocês quiserem saber certinho como tudo isso ocorreu, dê uma olhada lá no vídeo depois, beleza? Aqui eu vou contar desde a parte que o Thor e o Tyr chegam lá em Asgard. Quando o deus da guerra e o deus do trovão retornaram para Asgard com as crianças, a primeira delas, que tinha sido amarrada em um pinheiro por cuspir veneno, durante todo o tempo da viagem, tinha crescido tanto que já tinha passado o tamanho da árvore. Essa era Jormungandr. O Odin, vendo ela, ficou com medo, carregou ela até a beira do mar e libertou a criança. Mal sabia ele que tinha feito exatamente o que seus sonhos queriam. Essa serpente cresceria tanto que daria a volta no mundo. Depois disso, o Odin retornou ao salão e pediu para que a segunda filha do Loki se aproximasse. O pai de todos olhou fixamente para a garota. De um lado ela tinha a pele branca e rosada. O olho dela tinha a mesma cor dos olhos do Loki, e seus lábios tinham cor de carmesim. Do outro lado, a sua pele era inchada, estranha e manchada com marcas da morte. Seu olho era cego e podre, e não tinha sinais de vida. Ela não tinha lábios, e seus dentes eram marrons. "Qual é o seu nome?" perguntou Odin. "Se for do agrado do Senhor, eu me chamo Hel", respondeu a menina. "E você está viva ou morta?" "Eu só posso dizer que eu sou apenas eu mesma. Eu sou apenas uma filha da Angbota com o Loki. E eu gosto mais dos mortos, porque os vivos ficam sempre me julgando." Odin então ofereceu para Hel o mundo dos mortos, onde ela governaria. E depois de muito tempo, finalmente a Hel mostrou um sorriso. O deus dos deuses levou ela até o submundo e lá mostrou seu palácio. 2 estavam resolvidos. Faltava um. O último dos filhos do Loki era um lobo chamado Fenrir. Ele cresceu entre os deuses, mas o único que conseguia ficar perto dele era o Tyr. Aqui eu vou contar de forma resumida o que aconteceu com ele. Caso você queira ver em detalhes, é só depois você passar no meu vídeo da história do Tyr. O Odin, vendo que o Fenrir teria um papel importante no Ragnarok, resolveu dar um jeito de prendê-lo, então convidou ele para um desafio. O lobo seria preso por uma corrente e ele deveria tentar quebrá-la. E 2 vezes ele conseguiu, mas na terceira vez a corrente era feita por anões. O Fenrir até percebeu, mas o Tyr, para convencê-lo, colocou a mão na sua boca, enquanto ele estava sendo preso. Quando ele viu que não conseguiria romper as correntes, arrancou a mão do Tyr. A Jormungandr irá enfrentar o Thor no Ragnarok e os 2 acabarão mortos. O Fenrir irá enfrentar o Odin, sairá vitorioso, mas depois será morto pelo Vidar. A Hel não se envolve diretamente no Ragnarok, mas ela liberta o seu exército para ser usado pelo Loki. Bem galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo deixando like ou dislike. Não esqueçam de se inscreverem no canal. Se tem algum assunto para um próximo vídeo, deixa aí nos comentários, beleza? Valeu, falou, tchau.